Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, está todo mundo chegando. Que dia feliz, nossa penúltima palestra de domingo, eu não estou acreditando que o ano está acabando, né? Estamos aqui juntos mais uma vez, conversamos com o Antônio, essa música maravilhosa, tentando harmonizar o ambiente. Então a gente vai tomando paz, nos sentando com essa música maravilhosa. Obrigada, Antônio. Muito obrigada mesmo. Quem quiser tomar parte, por favor, 3 pessoas aqui.
O que eu fiz aqui, gente? Bom dia a todos novamente. Que bom que estamos aqui de novo. Eu falei agora poucos minutos. É a penúltima palestra do ano, gente. Daqui 15 dias vai ter a última, né? Que a gente antecipou por causa das festas. E acabou o ano. Mais um ano, e só de bênçãos, a gente só tem a agradecer. E principalmente uma coisa que a gente não agradece normalmente também são os livramentos, né? A gente nem imagina quantos livramentos a gente tem por dia. O plano espiritual, ele nos assiste, ele nos acompanha o tempo inteiro, nos livra, assim, de acidentes, de falas, a gente nem imagina o quanto nós somos protegidos. E que bom que nós estamos aqui, vamos então agradecer muito a essas equipes espirituais aqui presentes, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o autor da nossa casa, e após essa música maravilhosa que o Antônio nos deu essa honra de ouvir, foi maravilhoso, o plano espiritual também, todos em festa aqui, com esses fluidos amorosos, nós todos estamos recebendo, fluidos de cura, fluidos de amor, só temos a agradecer. Agradecer também, principalmente ao nosso amado Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, nós parecemos o Fábio Dionísio. Ele já esteve aqui na casa, todo mundo conhece ele. Ele é autor de vários livros, ele é palestrante, ele dirige, ele preside uma casa espírita em Ribeirão Pires, Centro Irmão Sheila, não é isso, Fábio? Isso. Mais ou menos tudo Irmão Sheila é maior. É uma casa espírita de cura espiritual, tem cirurgias, tratamentos espirituais. Eu acho que também tem um pouco a ver com o tema de hoje, né? Você vai falar. Muito obrigada, seja bem-vindo. Uma honra, Fábio. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
oportunidade de estar aqui, né? Acho que a primeira vez foi em 2016. E eu fico imaginando o estado de ânimo de Beethoven quando ele fez essa composição. Eu nunca ouvi nada que conseguisse transmitir tanta tristeza de alma como essa composição. Foi maravilhosa a sua interpretação. Se és dentista como tocas, eu acho que ele é mesmo. Muito legal. Mas ela também, muitas vezes, me coloca a pensar, porque quando a gente entra num estado de ânimo dessa forma, a despeito dos motivos que levaram, na verdade, a toda essa tristeza, muito provavelmente uma grande desilusão, né? Também está associado a grandes problemas de saúde, né? E ainda bem que ele não os teve por causa disso. Bom, o tema é curas e cirurgias. Curas e cirurgias espirituais, sob o ponto de vista da fisiologia mesmo, né? E numa visão espírita. Eu até me concentrando ali, alguns anos atrás, quando a gente falava sobre esse tema, eu trazia muita surpresa a respeito do plano espiritual com relação a isso. Mas hoje, com as produções cinematográficas que foram feitas aqui no Brasil, nós temos até uma ideia de como isso é lá do outro lado. Bom, o Recanto de Luz, pronto-socorro espiritual em uma cheia, é muito longo. Eu dei uma resumida, né? Mais fácil, é uma cheia. Né? E a Sheila, ela fala, a veneranda Sheila, ela fala Recanto de Luz. Ela é tão humilde que ela não fala o nome dela. E esse nome foi escolhido pelo Conselho Deliberativo do hospital que ela preside, né? Ela esteve na última reencarnação, foi a última reencarnação mesmo na Alemanha. Ela desencarnou em 43, muito provavelmente entre junho e setembro de 1943. Era enfermeira, o pai era médico, eu já falei, fiz uma palestra aqui a esse respeito. E quando ela voltou ao mundo espiritual, ela assumiu um hospital que chama Casa de Repouso. Essa Casa de Repouso fica numa cidade, uma colônia espiritual que é conhecida nossa, que é Alvorada Nova. Fica, a gente fala na altura de São Vicente, mas está 100 quilômetros acima de São Vicente, né, na ionosfera. E a gente sabe disso até através do André Luiz, né, que o Aniceto, quando ele estava conversando com o André Luiz, falou: vou passar uma semana de estudos e trabalhos no hemisfério superior. E ele cita Alvorada Nova. E quem é o responsável por Alvorada Nova também conhecido nosso, que é o Carbar Chútil. Muita gente acha que é paulista, mas na verdade ele era carioca, né? E ele veio do Rio de Janeiro. Nesse hospital, ela concentra atividades no plano espiritual, atendendo espíritos, principalmente espíritos desencarnados, né? E é engraçado isso, porque espíritos desencarnados precisam de atendimento, né? E fazem cirurgia, porque esse hospital tem cirurgia. Tem centro cirúrgico, são 4 salas de centro cirúrgico. O doutor que é responsável pelas cirurgias no Recanto de Luz, ele faz cirurgias nesse hospital, né? Tem centro laboratórios, tem tudo que um hospital possa imaginar. Se a gente lembrar do Albert Einstein, eu diria que o Albert Einstein é uma cópia imperfeita de um hospital como esse, né? Porque nós ainda somos muito humanos, né? E não temos toda a tecnologia que eles têm. Os espíritos precisam de tratamento porque a gente leva as doenças para lá. As doenças todas começam no perispírito, sem exceção. Isso, palavras de Emmanuel, né? E palavras de André Luiz. E nós sabemos pelo próprio trabalho de cura. Eu poderia estar falando tudo aquilo que eu ouvi dos nossos benfeitores, né? Mas isso não tem tanto crédito quanto falar do André Luiz através do Chico, ou Emmanuel através do Chico, né?
E todas as doenças realmente começam no perispírito. Depois é que elas vão para o corpo físico. E muitas vezes nem chegam aí para o corpo físico, porque os elementos que geraram a doença no perispírito podem se reverter. De repente, Beethoven encontra um grande amor na semana seguinte, muda o estado de espírito dele, que ele era passional. Nós sabemos que ele era passional. Muda o estado de espírito, aí fica contente, ele reequilibra e qualquer desarmonia que ele tivesse provocado no perispírito dele volta ao normal. Tanto é verdade que a gente muitas vezes não chega a adoecer no corpo físico, mas tem a doença no perispírito, é que os médicos, inclusive, dizem hoje que, muito provavelmente, todos nós teremos pelo menos uma vez câncer na vida. Mas nem todos nós temos o sintoma do câncer e temos que fazer tratamento. Porque as coisas que levaram à desarmonia no perispírito, que poderia refletir no corpo físico como câncer, elas desaparecem. Um estado emocional pode mudar isso completamente. Nós entramos num estado de depressão. O estado de depressão cria desequilíbrios. E isso pode gerar muitas enfermidades. Tudo começando pelo perispírito. E depois desce para o corpo físico se a gente não se reequilibrar. Porque o corpo físico é uma cópia e é governado pelo perispírito. Esse é o motivo que quando alguém desencarna, vai para o velório e vem um cara do lado ali, fala, ué, não desencarnou? Está feio do mesmo jeito que ele sempre foi, vestindo a mesma coisa. Porque, na verdade, o nosso modelo organizador biológico é o perispírito. O André Luiz ele explica isso. Ele diz que o nosso corpo físico ele é moldado e ele é protegido pelo próprio perispírito. Porque nós somos campos eletromagnéticos. Né? Na verdade, nós já sabemos através da física quântica que matéria não existe. Né? Nós somos, na verdade, vibrações, grandes vibrações em uma frequência altíssima. Né? E esse campo eletromagnético é o que dá forma ao corpo físico. Né? Existe uma simbiose, um afeta o outro também. Né? Na verdade, o perispírito também acaba sendo afetado por aquele que ele governa. É governante e povo e governo, eles se afetam, né? Assim. E nesse hospital de Sheila, eles recebem esses pacientes que desencarnaram, não necessariamente que desencarnaram direto e vão para o hospital, muitas vezes passam um período de meditação umbral, tá? Eu chamo de reflexão para a gente fazer a gente fazia quando eu fui católico muitos anos, né? E a gente nas férias era levado, por exemplo, para Campinas para fazer retiro espiritual, né? Então umbral é um retiro espiritual, eu chamo de umbral retiro espiritual. É um pouco penoso, mas é. E lá eles são tratados. Não quer dizer que todo mundo seja tratado no mundo espiritual, porque depende do mérito, depende de uma porção de itens, né? Coisas como o mérito, porque muitas vezes você se encarna doente e vai voltar a encarnar doente. Algumas patologias, elas são trazidas 2, 3 vezes. Né? Então, quando você tem no seu programa reencarnatório e antes do programa reencarnatório, você tem esse mérito de ser curado, você vai para um hospital desse e é feito o tratamento esse tudo. Nesses hospitais é igualzinho, por exemplo, ao Albert Einstein, no sentido de que tem cirurgias, tem bisturis, tem equipamentos, né? Tem exames laboratoriais. Por quê? Porque o perispírito é matéria, na concepção da física clássica, né? É matéria. E ele é feito por elementos, né? Nós temos uma tabela periódica, assim como nós temos uma tabela periódica aqui, que começa com hidrogênio e vai além do urânio hoje. Lá também tem. Isso está em Andrés, está inclusive no próprio Emmanuel, né? E essa matéria, ela é muito sutil, ela é extremamente
fluídica, vamos dizer assim, mas é matéria. O perispírito tem praticamente a mesma composição em termos de órgãos, funções, células que o corpo físico. Tem duas pequenas diferenças na parte digestiva, né? E nem sempre é tão acentuada essa diferença, porque depende do nível espiritual do espírito. Quanto mais elevado, maior é a diferença no plano digestivo com relação ao que ele era quando encarnado. E na área genésica, na área da parte sexual, que sofre uma modificação. O resto é igual. Se nós temos entre 30 a 80 trilhões de células, o nosso perispírito também tem entre 30 a 80 trilhões de células. E as células, elas controlam o perispírito, as células do corpo físico. Todo o fluxo, o fluido vital, é controlado através das células. A célula é um aparelhinho, como se pode dizer. Na verdade, tudo isso é feito pelo espírito, né? Todo esse controle é realizado pelo espírito. Mas nossa vitalidade da matéria, vitalidade, as funções, todo o metabolismo que a gente tem é controlado pelo perispírito. É como aparelho, mas é o espírito que cuida de tudo isso. Né? Então, nesse momento, vocês estão me ouvindo, mas vocês estão controlando tudo o que está acontecendo no vosso universo, que é o corpo físico. Tudo, absolutamente tudo. Muitas funções, muitas coisas, elas são automáticas. E nós vamos adquirindo automatismos. Desde o princípio dos tempos, nós sabemos que nós passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, depois o animal, e depois nos tornamos as bestas que nós somos. Certo? No reino animal nós nos tornamos jumentos. Nada contra os jumentos, que eu gosto bastante dos jumentos. Né? Mas nós progredimos, vamos dizer assim, recebendo a capacidade da reflexão. Porque a inteligência, inclusive, nós já recebemos antes. Os animais têm inteligência, mas não têm a capacidade da reflexão. E o pensamento dos animais é descontínuo. E eles não têm essa capacidade de tomar decisões para a própria melhoria com relação à vida deles. Eles continuam no mesmo padrão. Mas a gente vê progresso, inclusive, nos animais, não é verdade? Se a gente pensar no pastor alemão que eu tive 50 anos atrás, vamos falar a verdade, 50 anos atrás, Nenê, Nenê. Hoje você vê os animais, eles parecem que são mais inteligentes, têm mais sentimentos. Por quê? Porque eles sofrem evolução também. Tudo sofre evolução. A matéria sofre evolução, toda a matéria, né? Até os minerais sofrem evolução. E é através da radioatividade, nós sabemos isso através da física quântica hoje. Né? Os animais, quando voltam para o mundo espiritual, nós, quando voltamos para o mundo espiritual, na próxima reencarnação, nós estamos mais evoluídos fisicamente, porque são realizados progressos pelos espíritos de luz, para que nós tenhamos um progresso contínuo, fisicamente e espiritualmente. Isso acontece em todos os reinos, na verdade. Então, existe uma medicina, existe uma ciência do outro lado que faz, isso na realidade o que faz tudo acontecer aqui, né? Como é que funciona essa questão do controle do corpo físico nosso? Eu comentei que o espírito controla absolutamente tudo, mas tem muitas coisas que seriam sobrecarregariam o espírito. Eu preciso ter tempo livre para poder pensar direito, mas infelizmente a gente não usa esse tempo livre, né, para pensar direito. Nesse processo nosso de desenvolvimento, desde que nós fomos criados a partir da mônada, que chegou, sei lá, uns 2 mil anos atrás aqui, nós fomos passando por experiências repetitivas.
E fomos, primeiro de forma consciente, entre aspas, nós estamos repetindo padrões de comportamento que sejam metabólicos. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Ao ponto que isso passou a ser um padrão automático. Nós não pensamos mais nisso. E a gente pode fazer uma comparação do nosso comportamento, nossos hábitos. Até o Aristóteles falava sobre isso. Aliás, foi ele que comentou sobre isso a primeira vez em registro. Nós adquirimos hábitos e os hábitos se tornam automáticos. No começo, eu começo, por exemplo, a falar mal das pessoas. É consciente. Aí eu continuo repetindo esse padrão de falar mal das pessoas. Tem uma hora que é automático, eu não percebo que eu estou falando mal das pessoas. Eu criei um hábito. A mesma coisa acontece em termos de metabolismo, em termos do nosso corpo físico. Então, boa parte, eu diria que grande parte das nossas atividades no corpo físico, elas são automáticas. Inclusive, elas são controladas aqui por detrás, no corpo. Né? Elas já estão lá. Então, eu reajo automaticamente. Uma célula, nesse momento, acabou de morrer na sua pele. Automaticamente já está se criando uma nova célula que tem a mesma função. Ela sabe o que tem que fazer. É uma célula da pele, da mesma forma que tem uma célula do fígado, uma célula. Nem todas as células, nem todos os neurônios, a maioria dos neurônios não se regeneram, né? Isso é uma característica nossa. Mas a maioria das células, eu diria que a esmagadora maioria das células, elas já se multiplicam sabendo como devem agir em termos de comportamento. Isso é controlado por nós, mas é uma coisa automática. Ela foi adquirida. Tem coisas, por exemplo, como é o ato de respirar, que a gente acha que é automático, mas a gente tem um controle um pouco mais consciente dessa parte de respirar. E aí, falamos da pressão, falamos da digestão, tem uma hora que passa a ser necessário ainda que as nossas reações sejam conscientes. Se eu me machucar, cair da escada, eu peguei, alguém caiu da escada, eu já procuro me proteger automaticamente. Quem fez isso? É um espírito que reage de forma consciente, muito rápida, para tentar evitar o desastre, né? Para tentar evitar. Ou eu me firo, tenho um ferimento, eu automaticamente já coloco a mão tentando estancar o sangue. A gente acha que é automático, é o espírito que reage. Eu estou fazendo esse movimento agora, isso é consciente, absolutamente consciente. Então, parte das nossas atividades são conscientes e precisam ser conscientes, mas a esmagadora maioria delas não. Onde está a memória de tudo isso, na verdade? Está no perispírito, não é físico, está no perispírito. Tanto que tudo nós registramos e se encontra registrado no perispírito, a grande memória. Temos uma memória mais consciente nessa reencarnação e que ela vai passar automaticamente no perispírito quando nós estamos prestes ao desencarne. Aquela rebobinação que a gente vê a nossa vida, né, de uma forma instantânea, extremamente rápida, antes de desencarnar. Eu não lembro que eu não desencarnei, mas é assim que eu analiso espírito, certo? Isso é o processo, é a única coisa que é mais físico em termos, por exemplo, de consciência e de memória, mas tudo está no perispírito. Então está lá, todas as coisas acontecem de uma forma harmônica ou não. Vai depender do nosso estado de espírito. Voltamos a Beethoven naquela composição, né? Se isso é um campo eletromagnético, é um campo biomorfológico, né? E isso dá estrutura ao corpo físico, qualquer porcaria que a gente faça com o perispírito vai se refletir no corpo físico. Quem descobriu isso, por incrível que pareça, a literatura costuma dizer que são dois físicos russos, em 1942, mas na verdade tem um médico americano que descobriu isso em 1935. As plantas, por exemplo, porque elas nascem, crescem e elas conseguem repor folhas, flores, porque existe um campo morfológico
que faz com que a planta cresça daquela forma e se mantenha daquela forma. Tudo, absolutamente tudo, tem um campo morfológico, até os minerais. Até os minerais. E isso se encontra em André Luiz e Emmanuel, né? Eu não saio absolutamente deles, justamente para ter uma certa veracidade naquilo que a gente fala. Eu, como espírito, infelizmente, estou num estágio ainda de um mundo de prova e expiação, como o senhor comentou, né, com seus pacientes. E o que significa estar num mundo de prova e expiação? Significa que eu estou na quarta divisão, como eu costumo dizer, do futebol, com todos os defeitos, com todas as infantilidades que ainda caracterizam o ser humano. Nós somos crianças, a verdade é essa. Apesar de a gente fazer que é adulto, isso aqui não tem comportamento tudo formal, nós não passamos emocionalmente como crianças. Nós somos crianças, porque nossa psique está crescendo ainda. Nós ainda estamos num processo de amadurecimento e nossa psique é primitiva. Isso não é um demérito. Isso faz parte do próprio processo evolutivo e nós somos jovens. Por incrível que pareça, nós somos jovens, né? Nós sabemos, inclusive isso está confirmado pela paleontologia, que a classe hominal mesmo surgiu faz 300 mil anos atrás, o Homo sapiens. E depois a capacidade de reflexão, isso veio com Emmanuel, surgiu depois, provavelmente uns 70 mil anos atrás, com o Homo sapiens sapiens. Então pensa no processo nosso de amadurecimento, de se tornar um espírito de luz, quanto tempo vai levar? Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, ele já estava num estágio que podia ser governador desse planeta. Nós estamos num estágio que nem governando nossas vidas, não é verdade? Então não é um demérito, isso faz parte do próprio processo evolutivo. Isso nos leva a desequilíbrios. Desequilíbrios sentimentais, emocionais, de pensamento. Nossa consciência, como nós estamos num processo de aprendizado, começamos esse processo de aprendizado, e tudo é por tentativa e erro, nós erramos muito. Né? Nós erramos muito. Aliás, esse é o processo. Tentar, e tentar para dar certo e depois dar errado. Né? E depois nós também acabamos criando hábitos, como eu comentei, e alguns hábitos eles não são salutares. E eu me cristalizo nisso e não mudo padrões de comportamento. Passo a ficar ali preso a isso, como se tornasse uma monoideia, como se fosse uma auto-obsessão. Por exemplo, quando ele pega um bandido, muitos bandidos, eles realmente acreditam que eles estão certos e que deve fazer isso. Por isso que a gente fala que o mal é a ausência do bem, assim como a luz, como a escuridão é a ausência da luz. Né? Nesse processo todo, o espírito passa a desequilibrar o seu corpo, os seus vários corpos sutis. Eu só falei do perispírito. Mas quem é que controla o perispírito como físico mesmo? A parte física é um outro campo morfológico, que é o campo mental. O campo mental é o modelo organizador biológico do perispírito. E o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico. Quando os espiritualistas falam que nós temos vários corpos sutis, eles estão corretos, até o próprio André Luiz fala isso. Prestem atenção no que os espiritualistas falam. Nós temos vários corpos sutis. Talvez eles não se chamem Atma, Buda, sei lá, nem sei como é que são os termos, né? Mas faz sentido, sob o ponto de vista da física, inclusive. O perispírito não é matéria. É algo, mas não é matéria. E ele tem que atuar no campo físico. Como é que ele atua no campo físico? Num processo de descida de campos vibratórios. O perispírito está num campo vibratório de maior frequência do que o corpo físico. É muito mais veloz. Né? O corpo mental muito mais veloz do que o perispírito. Mas está longe ainda do espírito. Tem que ter outros campos
de vibração muito mais intensa, para que o espírito possa, nesse momento, falar, eu quero fazer esse movimento. Perfeito? Então nós vamos desajustando todos esses campos até chegar e desajustar o perispírito. As emoções, os sentimentos, os pensamentos e nossos estados conscienciais. Foi por isso que eu falei da tentativa e erro e dos erros que a gente comete e dos maus hábitos que a gente adquire. A lei de Deus se encontra onde? No espírito. Na nossa consciência. Deus, ele colocou a lei dentro de nós quando nos criou, né? E esse processo de criação é meio complicado também. Aliás, nós não temos condições de entender, né? Não temos esse sentido para poder falar sobre criação. O espírito, ele chega ao corpo físico através do perispírito. E para chegar no perispírito, onde se encontra esse canal? Se encontra na mente. A mente é um atributo ou talvez seja o próprio espírito. Aonde se encontra a mente quando nós estamos reencarnados? No corpo mental. E o corpo mental se encontra onde quando estamos reencarnando? Próximo, dentro do cérebro, sim, perto do cérebro, mas próximo de um centro de força extremamente importante, que é o coronário. Então o espírito, através da mente, ele manda os comandos através do centro coronário. O centro coronário tem um parceiro muito ligado a ele, que é o frontal. Nosso físico é controlado pelo frontal, a parte do sistema nervoso, né? É controlado pelo frontal. Então o coronário recebe a ordem que veio da mente, que veio do espírito, e manda fazer esse movimento. Isso acontece dentro do corpo físico, né? Depois, obviamente, que o coronário ele atua nos outros centros de força, são 7 principais, mas são muito mais do que isso, mas são 7 principais. E tem aqueles que estão relacionados mais a determinadas áreas, como esse aqui, que está criando um problema para vocês seríssimo, porque me faz falar muito sério, gostaria que já tivesse parado, não é verdade? Eu tenho que brincar, faz parte, eu fui criado assim, né? Apesar de a gente achar que é sério, mas na verdade eu fui criado assim. E família italiana, então era dessa forma. Então, quando nós pensamos errado, nós começamos a entrar em conflito com a nossa consciência, que na verdade é inconsciente, né? É algo automático. Isso começa a criar um desajuste dentro de nós. Nós não temos certeza se estamos certo ou errado, mas a consciência sabe que está errado. E isso é um processo de despertamento também. Ou seja, o primitivo, o início da nossa jornada, para nós não temos consciência realmente do que era certo e errado. A gente agia por instintos. E foram os instintos que nos trouxeram até aqui. E nós teremos instintos para o resto da nossa existência, ou seja, da eternidade. Os instintos sempre existirão, só que à medida que a gente vai crescendo, nós conscientemente vamos controlando nossos instintos e não deixamos que eles controlem a nós, não é? Então, nesse conflito todo, nós criamos desajustes nos campos eletromagnéticos de todos esses corpos sutis. Se eles perdem a capacidade de controlar, o outro, que é seu subordinado, o outro adoece. O tratamento das curas de cirurgias espirituais começa no perispírito. Todo tratamento que ocorre no centro espírita não precisa ser no recanto de luz e mancheiro, pode acontecer aqui dentro de um passe. Pode estar acontecendo aqui, aliás, pode não, está acontecendo nesse momento aqui. Eles vão e atuam no perispírito. Só que quando já desceu para o corpo físico, muitas vezes, eu ajustar o perispírito não é suficiente para conseguir reverter no corpo físico a doença. Eu já estou com CA.
aquilo está desenvolvido. Eles vão lá e afirmam que é espírito. Tudo bem, aquela zona foi restabelecida, né? Mas eu tenho dois problemas. Que criou aquele problema continua da mesma forma. Eu continuo com o mesmo padrão comportamental, pensamento, emotivo, que acabou gerando certo. Não necessariamente são padrões, às vezes são nossa própria consciência que nos cobra, né? Muitas das doenças são provocadas por nós propositalmente para nos punir, porque nós estamos em dívida, estamos com a culpa e queremos nos ressarcir dessa culpa. Então, muitas das doenças são provocadas pela nossa consciência mesmo. Eu preciso, de alguma forma, compensar algo que eu fiz errado, né? Então, tem muitos, eu fiz uma lista, está lá no livro, mais ou menos 14 tipos de causa espirituais que nos levam à doença. Eu não fiz nada, na verdade, eu fui copy-paste, né? Aquela história do copy-paste, né? E existem 14 tipos de motivos pelas quais espiritualmente nós podemos adoecer. Eu estou citando um deles apenas. Então, o padrão está lá. Eu não mudei meu padrão. Pode ser consciência, eu estou querendo me autopunir. Aliás, está cheio de doenças. Todas as doenças autoimunes são assim. Todas elas são autopunição. Eu estou me punindo. Todas as doenças autoimunes são provocadas disso, né? Segundo a espiritualidade. Então não adianta, eu estou com o corpo físico, está desajustado, eu dei uma acertada aqui, mas o corpo físico continua desajustado e eu continuo pensando do jeito errado. Então eles vão e atuam no corpo físico. Inúmeras cirurgias são feitas no corpo físico. Inúmeras. Onde nós tivemos, nós 450 pessoas ontem, tinha 90 ou 100 que eram prioridades. E prioridades da prioridade. Você imagina o que é você ir lá como prioridade da prioridade, né? Então eles têm que atuar no corpo físico de qualquer forma, porque o negócio já foi, já descampou. E se você fizer exames de imagem, vai aparecer a cirurgia, né? Eu já devo ter contado isso aqui alguma vez, mas, por exemplo, num trabalho de cura em Poços de Caldas, que foi realizado antes da pandemia, acho que foi em 2017, acho que deve ter sido 2017, teve uma moça, né? Eu falo senhora, de 44 anos. Aí eu fiz ela não gosta dessa senhora, eu tenho 20 anos, uma senhora. Minha mãe me ensinou isso dessa forma, chamando tudo de senhora. Mas essa moça de 44 anos, ela estava com um problema de tumor na mão esquerda. E esse tumor tinha 7 centímetros por 5. Eu sei porque eu vi autópsia. Eu, na verdade, não vi autópsia, eu vi o resultado do médico que fez a autópsia, né? Que foi o Alberto. Não, Ângelo, foi o Ângelo. Eu não sou médico mesmo. Isso é outra coisa que eu não consigo entender. Eu tenho muita, não raiva, mas eles têm que pegar um engenheiro químico para escrever sobre medicina do ar. Se não puder ser um médico para escrever um negócio desse, né? Não tem médico, vai tu mesmo. Então, claro, eu tive que ir aprender, parece uma série de coisas, mas às vezes sai umas bobagens, como autópsia. Ainda bem que não foi autópsia, né? Foi uma biópsia. Ela está viva até hoje. O que eles fizeram? O doutor Xavier, que é o cirurgião espírito, o cirurgião, que na verdade é o doutor Evandro Chagas, é o filho do Carlos Chagas, né? Isso também não é mérito do Sheila, não, hein? Porque nesses trabalhos de cirurgia, eles não querem qualquer médico não para fazer esse trabalho. Aqui a gente tem todo o nariz empinado, acha que se formou é grande coisa, mas quando volta lá, você tem que ter uma folha corrida, você tem que ser realmente um compromisso responsável e com muito conhecimento.
O próprio Evandro Chagas, doutor Evandro Chagas, eu chamo ele de doutor professor Evandro Chagas, quando ele desencarnou, ele esteve aqui no Brasil, né? Ele desencarnou em 1940, num acidente aéreo no Rio de Janeiro. Ele passou 11 anos antes de atuar na medicina lá, estudando. O próprio Evandro, quem praticamente introduziu o eletrocardiograma no Brasil, quem fundou o Instituto Evandro Chagas no Pará para estudar doenças tropicais. O médico mais jovem que já existiu no Brasil, que era chefe de cátedra na universidade, e não era qualquer universidade não, era a Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que agora tem 25 anos ele era o chefe da cadeira de cardiologia. Ele volta para o mundo espiritual e tem que passar 11 anos se preparando para assumir uma tarefa. Provavelmente foi tudo progressivo, né? Deve ter começado lá de baixo durante esses 11 anos. Então são médicos realmente de estirpe, né? São médicos que têm todas as qualidades para exercer a medicina que eles exercem com isso. Mas voltando, ele chegou e falou assim, quando eu estava no ficha, falou para o Ângelo, né, que era médico, foi presidente da Associação Médica Espírita da região de Poços de Caldas. Quando eu fizer a cirurgia com essa senhora, ele falou assim, olha, fala para ele, assim, com essa senhora, o troco. Essa senhora, eu quero que você esteja presente. E na hora que foi feita a cirurgia, ele foi do almoço e chamou. E foi e me puxou. Eu não vi a cirurgia. O que é que ele fez? Ele fez a cirurgia e pediu para o doutor abrir a mão, assim. E de repente aparece um negócio, uma massa, sanguinolenta de 7 centímetros por 5. E ele falou, pode fazer biópsia e comparar depois com biópsia, não? E fazer a biópsia e comparar com o tecido dela. Nessa mesma semana, essa moça com 44 anos, ela foi ao médico, porque ela estava programada para a cirurgia dela. E era a última consulta, iam fazer os exames para depois fazer a cirurgia. E nos exames de imagem aparece uma cavidade aproximadamente de 7 por 5, 3 cortes com sutura. E nada, absolutamente nada aparente. Não se constatava absolutamente nenhuma cicatriz. Tanto que depois ela relatou que o médico ficou tão bravo com ela, porque durante um ano se tratou com ela e fez a cirurgia contra o médico. Obrigado. Era dele. Mas, doutor, foi espiritual, eu não tenho nenhuma cicatriz, não sei o que foi feito aí. Ele, obviamente, não acreditava em coisas desse tipo, né? Essas magias, né? Essas bruxarias, né? E bruxarias que ocorrem em algumas casas de capeta. Porque teve uma época que eu era conhecido como presidente de uma casa onde morava capeta. Tem uma ideia. Mudou muito isso aqui, mudou muito. Mas faz 12 anos, não é tanto assim. Não era tanto assim. Bom, a cirurgia foi feita e foi no campo físico. E foi feita com um bisturi da medicina agora, que é muito mais avançado do que o nosso bisturi, e ocorre de dentro para fora. E não de fora para dentro e depois volta, não, é de dentro para fora. Porque nós também temos, eu falo em dimensões físicas diferentes, mas não está certo. Nós estamos em vários níveis vibratórios. Eles estão num nível vibratório muito diferente do nosso, de uma frequência muito mais alta. Então tudo interpenetra. Então tem todos esses campos vibratórios no mesmo aqui, na minha mão. E eles podem atuar em qualquer ponto, porque eles estão num campo vibratório que penetra absolutamente tudo, né? Bom,
Na medicina que é exercida pela veneranda irmã Sheila, administradora desse hospital, nós sabemos, é a informação que eu recebi, né, que a medicina lá está 50 anos à frente da nossa medicina. Mas que, se você subir uma esfera espiritual, eles estão na esfera das artes e da cultura. Né? Tem o nosso lar, que é a última camada umbral, e depois tem a arte e as culturas. Ou então todos os ofícios. Os ofícios, na verdade, são todas as atividades técnicas. Era como se chamava, por exemplo, dentista, era um ofício. Na época de Dante Alighieri, se falava, meu ofício era poder extrair Deus, né? E assim por diante. Tem o ofício do marceneiro e assim por diante. Acima dessa tem o amor fraternal, que é outra esfera, onde ficam espíritos muito mais elevados, que só reencarnam atualmente quando é para missão. Nós conhecemos um deles através do primeiro ministro, que é o Asclepio. O Asclepio é um espírito que reencarna a cada 600 anos, cerca de 600 anos, e ele já não vem para resgatar nada, ele vem para fazer missão. Nesta esfera, a medicina está 200 anos à frente. Óbvio que a gente entende porque no trabalho de cura de cirurgia espiritual, os resultados, às vezes, são tão incríveis e não são explicados pela medicina da Terra. Porque eles contam com recursos que nós não temos, ainda não. E por que nós não temos? Jesus é injusto. Se existe isso, por que cargas d'água nós não temos? Porque faz parte do nosso progresso, nossa evolução, passar por que estamos passando para amadurecer e ter mérito para não precisar, por exemplo, dessas doenças. Nós hoje vivemos uma verdadeira pandemia na área do câncer. Essa é a bola da vez. Assim como no passado teve tuberculose, teve uma série de outras doenças, a bola da vez é o câncer. E aumenta cada vez mais. Nossos trabalhos de cura, eu sou apenas um administrador, mas os trabalhos de cura tinham prioridade, que a prioridade eram 20 pessoas, numa população que variava de 400 a 700 pessoas. Hoje nós temos uma população de 450, 400, sei lá, o número, isso é debatível, né? Você não consegue realmente precisar quantas pessoas são ainda. Eu não precisava. E nós temos 90 casos de prioridade. E a maioria deles é SEA. E aumenta assim. É um negócio impressionante, como cada dia mais. E vocês sabem que o remédio do câncer já existe. Eu sei disso faz 17 anos. Por que não temos esse remédio? Porque Jesus não autorizou que alguém lembrasse. Ninguém descobre nada, né? A gente lembra ou é intuito, faz uma descoberta, entre aspas, porque não está na hora, nós precisamos dessa doença para o nosso processo evolutivo. Só que eu sou diferente de você é diferente dele, é diferente do outro. Talvez ele tenha mérito para não precisar passar por essa experiência. Eles trazem o remédio e aplicam dele. E ele cura. Quantidade de pessoas que vêm desenganadas pela medicina, até alguns médicos mandam, não existe mais nada, volta para casa, tem uma qualidade, uma morte com qualidade, junto aos parentes. Alguns deles que já são mais espiritualizados falam, olha, eu procuraria um centro espírita, de repente você consegue alguma coisa lá. Nós temos casos desse tipo hoje, né? E bem desenganado, absolutamente desenganado, em prol da cura. Tem casos de câncer que a pessoa vem, faz a ficha, faz a cirurgia e já é liberado pelo doutor já é fácil, pode voltar, você vai ficar bem. Ou ele fala, olha, mais 2 meses de tratamento e você pode parar. Vai para o médico e o médico constata, entre aspas, um milagre.
Mas essa proporção, obviamente, que não é todo mundo, né? A medicina da Terra tem um índice de resultado X. A medicina do além tem um índice de resultado que é o dobro. O resultado pode ser uma melhora, o resultado pode ser uma cura, o resultado pode ser um alívio da dor, né? Então, a medicina do além consegue um resultado 2 vezes melhor do que a medicina da Terra. Por quê? Fica 50 anos à frente e pode lidar com recursos que nós não temos aqui. E à medida que nós fizermos jus a receber esses recursos, que são medicamentosos, equipamentos e assim por diante, né? Só para citar mais menos equipamentos hoje, como o PET scan, com a tomografia, se baseia em princípios da física quântica, né? O princípio da incerteza de Schrödinger, né? Isso foi descoberto, sei lá, 60, 70 anos atrás. E mesmo eles fizeram com que a gente descobrisse as funções. Para hipólise fosse aplicada nos equipamentos. Para hipólise dos equipamentos poderem fazer os trabalhos que eles realizam hoje. Mas às vezes eles trazem recursos da outra esfera. Nós tivemos um caso, isso é relatado pelo doutor, de que veio o espírito de outro planeta que trabalhava com luzes. Nem eles sabem o que é. Não sabemos como funciona isso, mas ele veio com um caso específico de tratamento cirúrgico para fazer uma cirurgia. Eu não sei se é cirurgia ou não, né? Mas uma coisa desse tipo. Então, como funciona essa questão do médico? Às vezes eu preciso da doença. Não porque eu sou culpado ou porque eu mereça isso. Esse negócio de karma é uma desgraça no meu espírito, né? Eu, por exemplo, sempre costumo dizer que eu tenho um grande karma, que é a minha sogra. Não queria evitar, não. Mas eu tenho muito, a gente se dá muito bem. É uma segunda mãe. E a gente faz até uma parceria, a gente consegue vender mais rifa lá no Sheila, brincando desse jeito, né? A gente precisa, na verdade, a situação está dura, não tá? Mas também vou fazer aqui, sabe, o que vem. A situação está difícil, né? O espírito tem um problema sério aqui no bolso, tem um escorpião. Sutil essa, né? E alguns espíritos ainda tem o escorpião, ainda costura o bolso para não se tentar colocar a mão no bolso. Não é? É verdade? Mas voltando antes que vocês me odeiem, então existem muitas vezes necessidades. Eu quero passar uma experiência. Eu falhei no álcool na última reencarnação. Não foi meu caso, mas só sabe dando exemplo. Falhei no álcool na última reencarnação. Eu venho para essa já consciente que isso prejudicou minha família, prejudicou a mim, prejudicou a muita gente. Mas a carne é fraca, né? Está lá o Evangelho, a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E a gente interpreta do jeito que quer, não é assim? Né? E eu vou pedir um problema no esôfago, para que se eu tomar álcool quando vai estar madura, eu tenho queimação, eu tenho úlcera, alguma coisa assim, para evitar. Você vai, chega na idade madura, você já esqueceu tudo isso, e você está querendo um happy hour toda sexta-feira. Eu não posso ir. Quando eu vou para o happy hour, tem que ser um suco de laranja, e dependendo da acidez, isso me dói, certo? Eu vou lá no Sheila para fazer o tratamento, para ver se o doutor me cura desse problema. Eles não vão curar. Você que pediu. Ele fala, eu não vou curar. Às vezes o doutor fala, eu não posso curar, foi ele que pediu. É com o bem dele. Ele teve o livre-arbítrio, tem motivo, e não seja assim. Então, existem muitos motivos pelos quais nós passamos por essas dificuldades. E eu esqueci de perguntar para você, o horário. Às 11. Então tá. Você vai, por favor, Pressa. de encerramento. Vocês querem ver? Quero. Então tá bom. Eu vou pedir que todo mundo feche os olhos. Não vale olhar. Nós estamos
em Búzios, ó, legal, né? Búzios. Praia, ela tá vazia, parece que era só para nós. Tá um sol bonito, o mar azul, as ondas chegando bem perto dos nossos pés, estamos todos nós. E o vento tem uma brisa bem fresquinha, então nós não estamos num sol escaldante, estamos numa brisa bem fresquinha, bem fresquinha. E a gente está envolvido nessa sensação, bem envolvido. E de repente a gente vê um barco. Um barco a uns 50 metros, 40 metros. Barco de pesca. Podemos distinguir 3 pessoas nesse barco. Tem uma sentada junto ao remo, tem uma outra em pé, lançando as redes, e tem uma pessoa, semblante maravilhoso, seus cabelos longos, aloirados, meio acastanhados, olhando para nós. E a gente percebe que ele está olhando para todos nós, como se estivesse olhando para cada um de nós. Sorriso nos lábios, muito sereno, percebendo exatamente o que se passa dentro de nós. Não nos julga, tampouco nos diz nada, mas é como se sondasse a nossa alma, sabendo exatamente o que cada um de nós está precisando naquele momento. Ele nos descobriu, ele percebeu, e nós humildemente vamos pedir a Ele que sempre vele por nós, sempre nos ajude nas nossas fraquezas, junto às nossas necessidades, que nunca deixe de nos considerar a ovelha do rebanho dele. Esses livros dele, tá bom? A esposa dele tá ali, quem quiser adquirir, é da editora dele. E lá embaixo tá a cantina, o bazar, a promoção, tá bom? Vamos participar. Pode fazer um comentário, Fábio? Pode. Sobre sua palestra? Você hoje não fez nenhum comentário, eu estranhei. Existe